A Autarquia de Segurança, Trânsito e Transportes de Criciúma alerta motociclistas quanto às vagas de estacionamento no centro da cidade. Em meio às discussões sobre reforma trabalhista, fomos atrás de um especialista para explicar os principais pontos do projeto. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Cresce o número de voos da Força Aérea Brasileira em prol do transporte de órgãos para transplantes. E ainda inicia hoje uma série especial sobre os cuidados com a terceira idade. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, feriado, 1º de maio de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Após resolver o problema das vagas de estacionamento no centro da cidade, com a volta do estacionamento rotativo, agora a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transportes de Criciúma tem uma outra preocupação: o estacionamento de motos. Há mais de um mês com o estacionamento rotativo funcionando, os resultados são avaliados como positivo, já que agora é possível encontrar com facilidade um lugar para estacionar na área central de Criciúma. Completamos agora dia 21 meses de funcionamento do Criciúma rotativo, o saldo é positivo, a população de Criciúma já está consciente da cobrança do rotativo, já estão respeitando, né? Então assim, o saldo é muito positivo para nós e para a população. Temos conversado com os lojistas, todos eles estão contentes que realmente agora você encontra uma vaga para estacionar o veículo. Um dos problemas encontrados foi os motociclistas, que acabam estacionando em vagas de veículos e devem ser punidos caso não estacionem em vagas específicas para as motos. As vagas dos motoqueiros são destinadas em algumas ruas, nem todas essas ruas. Eles têm que prestar atenção nisso, porque estacionar numa vaga destinada ao automóvel é uma infração grave, onde dá R$ 195,23 a multa e pode ser ainda a moto sendo removida a moto dessa vaga, né? Durante essa semana, o trabalho é ainda de conscientização dos motociclistas. No entanto, a partir do mês de maio, já vai ser iniciadas as punições conforme a lei. Neste momento, estamos na educação, né? Mas a partir da próxima semana já vai começar uma fiscalização mais intensa, onde realmente vai ser efetivado essa fiscalização, onde aqueles motoqueiros vão ser autuados e ter sua motocicleta removida. Já para estacionar nas vagas de deficiente e idosos, é necessário seguir alguns trâmites para evitar qualquer transtorno na hora de deixar o veículo nessas vagas especiais. Aqueles que já possuem a carteirinha, eles já podem estacionar. Aqueles que não têm a carteirinha ainda, vai até a STC, lá só levando a sua identidade, carteira de motorista e o documento do veículo, é emitido gratuitamente essa carteirinha, é emitido na hora também, então onde ele pode estar regular para estacionar nessas vagas destinadas a eles. Com certeza você está ouvindo falar e muito em reforma trabalhista, porém muita gente ainda não está a par do que realmente propõe o projeto. Pensando nesta situação, nossa equipe de reportagem foi procurar um especialista para que todas as dúvidas sejam sanadas. E já passou pela Câmara dos Deputados Federais a reforma trabalhista, que apresentou, assim como as demais reformas que estão sendo analisadas, alguns pontos preocupantes à classe trabalhadora. Ela tem uma função de alterar a análise jurídica dos temas que envolvem os direitos trabalhistas. Pela reforma, vai valer aquilo que for negociado entre sindicatos ou sindicato e empresa, vai ter um valor, vai se sobressair à legislação. Então, o que acontece? Aquilo que for negociado vai ter mais valor do que a lei, né? E a reforma trabalhista, ela colocou alguns pontos que podem ser negociados, que para mim me preocupa muito. Um deles é a questão da jornada de trabalho, que hoje nós temos uma regulação que está até na Constituição e também na CLT, de que o empregado, por exemplo, ele não poderá trabalhar mais que 8 horas por dia ou 44 horas semanais, dependendo de como fica a jornada dele. Pela alteração que o Congresso começa a analisar, esse limite passa para 12 horas por dia, né? Com um limite que não é mais semanal, não é mais 44, é de 220 horas mensais.
Então eu vejo nesse ponto um baita retrocesso. Claro que isso os sindicatos terão que negociar e aceitar. Se aceitarem, isso terá validade, como eu falei no início, sobre a lei. Vale mais do que a lei. Então o principal ponto da reforma é essa questão de você valorizar mais o que é negociado do que é legislado. Se essa reforma chegar a ser sancionada, todos os anos de luta por direitos trabalhistas ficam no passado. O trabalhador acaba sendo mais prejudicado nessa história. Nessa situação da jornada de trabalho, eu penso que sim, é um retrocesso muito forte, muito grande mesmo. Por quê? Porque nós conquistamos com a Constituinte um direito de uma jornada de 44 horas semanais. A Constituinte foi em 88, 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Se conquistou porque era uma luta, se fazia todo um estudo de que era a jornada adequada para que você possa ter uma vida não só no trabalho, mas também uma vida social e familiar. Antes da Constituinte era de 48 horas semanais. Agora nós estamos passando para a possibilidade de você trabalhar 12 horas por dia, com um limite de 220 horas mensais. Sem falar que a legislação atual prevê um intervalo de pelo menos 1 hora para todos os trabalhadores que trabalhem mais de 6 horas por dia. Pela alteração na legislação, pela reforma, esse intervalo poderá ser de meia hora, pelo menos. Né? Então reduz também o intervalo. Então eu vejo que nesse ponto da jornada de trabalho é sim um retrocesso, sim. A qualquer momento esse projeto pode ser sancionado e é preciso que os trabalhadores estejam atentos a esse retrocesso que a reforma pode ocasionar. Acho que tem que ter uma mobilização muito forte da classe trabalhadora e também dos sindicatos, né? Porque se a reforma passar, haverá um evidente prejuízo para todos os trabalhadores do Brasil. Eu até quero falar para você assim que eu penso que quem vai se utilizar dessas regras são grandes empresas e grandes multinacionais, porque a pequena e microempresa, que tem poucos empregados, não vai ter uma necessidade de colocar o empregado trabalhar por 12 horas, ou 11 horas, ou 10 horas. Né? Nós que trabalhamos na área sabemos que isso não acontece. Isso vai beneficiar apenas grandes grupos. Então, por isso que é importante o trabalhador estar mobilizado. E os sindicatos, se por um acaso essa reforma passar, terão que ter uma postura muito coerente, muito ética, muito justa, porque eles vão ser pressionados a negociar essas cláusulas. E eles não podem se deixar contaminar por outros interesses que não sejam os interesses da defesa da classe trabalhadora. A seguir, cresce o número de voos da Força Aérea Brasileira em prol do transporte de órgãos para transplantes. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, a tendência é de tempo bom. A mínima será de 9 graus e a máxima de 10. Na quarta-feira, o sol continuará predominando em meio às nuvens. Ventos de fracos a moderados. Temperatura mínima será de 10 graus e a máxima de 21. Na quinta-feira, o céu estará parcialmente nublado. A mínima será de 11 graus e a máxima de 22. Na sexta, o dia amanhece bom e à tarde existe a possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 22. O número de viagens dos aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, para o deslocamento de órgãos para transplantes aumentou mais de 3.000% no ano passado. Os bandeirantes são as novas armas pela vida de brasileiros que precisam de socorro o mais rápido possível. Tudo pronto para o avião decolar. Na cabine dos pilotos a adrenalina é grande. Essa não será uma missão como outra qualquer. A aeronave da FAB transporta um órgão para transplante. E em outro ponto do país, a vida de uma pessoa depende desse voo. Esse tipo de missão aumentou mais de 3.000% no segundo semestre do ano passado. Um esquema especial foi montado pela FAB para atender os chamados quando surge um órgão para transplante. Então, quando nós recebemos o acionamento, todo um planejamento é iniciado, nós precisamos verificar as condições da localidade onde nós vamos fazer
levar a equipe para fazer a coleta do órgão, tamanho de pista, altitude, uma série de fatores que influenciam no desempenho do nosso avião para que nós consigamos cumprir a nossa missão. Além disso, tem o controle de tráfego aéreo, a meteorologia, uma série de fatores que são levados em conta para que nós conseguimos cumprir a missão com segurança. O aumento no transporte de órgãos aconteceu depois da assinatura de um decreto pelo presidente da República, Michel Temer, em junho do ano passado. A medida obriga a FAB a colocar um avião na pista toda vez que aparecer um órgão que vai salvar a vida de alguém. Saúde é vida. E nós precisamos estar atentos a este fato que parece ou pode parecer de menor relevância, mas tem uma relevância extraordinária. Nos primeiros 6 meses de 2016, a FAB havia realizado o transporte de apenas 5 órgãos. Depois do decreto foram 172. O garoto Paulinho, de 10 anos, é um dos que agradece, já que ele estava na fila há 2 anos esperando por um novo coração. A mãe conta que teve uma vez que a cirurgia quase foi realizada, mas o coração não chegou a tempo. Foram quase 9 meses. Foi muito difícil, foi uma longa espera dentro da UTI. Essa espera pelo órgão é a pior parte? É a pior parte. Porque você não sabe quando vai acontecer, quando vai chegar aquela ansiedade. Aí você vê passando as horas, você vê chegando outros órgãos, né, que são compatíveis com outras crianças. Esse é o modelo C-97 Brasília, uma das aeronaves que fazem o transporte de órgãos. Ela pode atingir até uma velocidade de 500 km por hora. Para a gente ter uma ideia, uma viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo pode ser feita com ela em até 50 minutos. E mesmo com toda essa potência, ela pode não ser suficiente em alguns casos. Isso porque cada órgão tem um tempo máximo de vida, um tempo máximo para que o transplante seja realizado. Isso tem que ser totalmente sincronizado. O avião, o fato de disponibilidade de aviões, muitas vezes é a diferença entre você utilizar ou não o órgão, e o fato do seu avião ser mais rápido, às vezes é o que viabiliza ou não essa utilização, dependendo da distância. Lembrando que o Brasil é um país continental, e mesmo dentro do próprio estado de São Paulo, algumas cidades têm 700, 800 quilômetros de distância, o que é uma distância longa. Para o especialista, o modelo ideal para resolver o problema de transplantes seria a criação de centros regionais especializados em todo o país. Em linhas gerais, você não consegue transplantar pegar um órgão em Manaus, por exemplo, um coração em Manaus, e transplantá-lo em São Paulo, porque o tempo de voo inviabiliza essa utilização. Da mesma forma, no Nordeste, quanto mais alto, isso é mais crítico, você utilizar em São Paulo. Uma esperança para muitas famílias, principalmente pacientes como Juliana, de 19 anos, que está há 1 ano e meio nesta instituição que cuida de transplantes. Ela veio com a mãe de Sergipe e agora acredita que a ajuda pode vir do céu. Para mim foi ótimo, não só para mim, como para os demais que estão esperando também, porque assim facilita a recuperação desses órgãos, ajuda, auxilia bastante minha filha falou, na agilidade da filha, probabilidade das pessoas demorarem pouco menos na fila para você conseguir um coração. Hoje em dia tinha vários fatores que eram, digamos assim, contra. Agora não tem um avião que faz transporte rápido, você perde menos tempo. Então assim, eu acho que de certa forma nós estamos presenteados com isso. Foi uma dádiva de Deus. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. A seguir, inicia hoje uma série especial sobre os cuidados com a terceira idade. A partir de hoje você vai acompanhar uma série especial de reportagens que, além de difícil, cuidar de quem já passou dos 60 anos custa muito caro. Às vezes, mais até do que de um recém-nascido.
Quando chega a hora, um dos maiores desafios para as famílias é encontrar um lugar para os pais ou as mães. Muitos filhos não querem o que chamam de um problema como esse. Mas geralmente um idoso que tem casa própria não quer deixar o cantinho, mas não pode, nem deve. Na idade avançada, as pessoas requerem cuidados tão intensos como os de quando nascemos. Hoje, o mundo tem 800 milhões de idosos, um número que não para de crescer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2050, serão 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. No Brasil não é diferente. Pelos cálculos do IBGE, em 2030, o número de idosos vai ultrapassar o de jovens com até 14 anos de idade. É para parar para pensar. O envelhecimento está indo a passos largos. E as nossas medidas ainda estão muito lentas. Então nós temos que ter a convicção de que temos que agir rapidamente. E temos que agir pensando no envelhecimento e temos que agir pensando num curso de vida. Um problema que desaparece quando a família pode gastar de 9 a 12 mil reais por mês por uma vaga num lar de idosos de alto padrão, como este hotel 5 estrelas em Barueri, na Grande São Paulo. Tirando a companhia e o carinho dos filhos, não falta nada. Tem show ao vivo, atividades como dança e canto. A musculação terapêutica ajuda a evitar a degeneração dos músculos e até recuperá-los. Manuel tem 90 anos e aqui dentro sentiu os benefícios para a saúde que o exercício proporciona. Aqui está praticando mais atividade física? Mais, porque eu tenho uma sensível limitação de pernas, tenho o meu equilíbrio um pouco comprometido e tudo isso tem sido exercitado com, eu não digo com melhora, mas pelo menos com o retardamento da decadência. Manuel e a mulher, Ana Maria, estão aqui no hotel de luxo há 6 meses. Todo mundo recebe alguma coisa, mesmo as pessoas mais limitadas recebem carinho, recebem amor e todo mundo participa de tudo também. As atividades físicas são definidas de acordo com a resistência e a necessidade de cada hóspede, mas os exercícios mais leves, como a ginástica laboral, podem ser feitos por todos. Com a musculação terapêutica, com o exercício resistido, a gente consegue um ganho de força, uma melhora do equilíbrio, né? Isso favorece eles nas atividades do dia a dia, isso reduz o número de quedas, que para idoso tem muito. Todas as nossas atividades têm uma preocupação com a saúde, o bem-estar, a saúde mental e física. Então a gente propõe aí atividades que trabalhem tanto a parte física quanto a parte mental, intelectual, cognitiva. E a gente propõe um monte de atividades lúdicas, prazerosas, alegres, para tentar fazer a vida ficar melhor e mais feliz. Eu procuro exatamente fazer de tudo, porque não só o tempo passa mais depressa, como se aproveita muito mais. O hotel tem ainda uma biblioteca repleta de clássicos e livros populares e um jardim cheio de verde para agradar a vista. A proposta era ter uma solução para idosos independentes que pudessem ter lazer e a segurança médica sem depender da vida dos filhos. Por dentro, o apartamento é praticamente igual ao quarto de um hotel convencional. Uma diferença é que no banheiro tem barras de apoio para evitar quedas. Mas fora isso, tem aquela mobília tradicional com mesa, cadeira, TV por assinatura, um frigobar para guardar algum alimento e um detalhe que bem do lado da cama tem um chamador de enfermaria, por caso de alguma emergência. Mas fora isso, para morar ou para passar um tempo por aqui, basta trazer roupas. O inquilino pode deixar tudo como está, ou se preferir, fazer todo tipo de modificações. Desde móveis de sua preferência até cachorrinhos de pelúcia, que a Heloísa nunca dispensou. Eu gosto tanto de cachorro, então as pessoas sabem, aniversário, Natal. Aqui no final do ano eles fazem amigo secreto na época do Natal. E não tem erro, quem me tira só não tem erro. No presente que me dá é cachorro.
O hotel não é uma clínica, por isso não atende idosos com saúde muito debilitada. Agora, se precisar, o hóspede tem apoio médico. Faço um acompanhamento de acordo com a necessidade de cada um, porque às vezes precisa ser mais próximo esse acompanhamento, às vezes mais distante, mas eu acompanho aqui e se houver uma necessidade de uma especialidade, tudo, aí a gente encaminha também. A história de Sarita é de dedicação. Ela chegou aqui há 9 anos para fazer companhia ao marido com mal de Alzheimer. O companheiro morreu, mas ela gostou tanto do hotel que decidiu ficar por aqui, mesmo contra a vontade dos filhos. Acharam que eu não devia ficar, eu consegui convencê-los que era para a tranquilidade deles também, para não dar trabalho para eles, né? Eu me dou super bem com eles comigo, eles lá e eu aqui. Claro, essa realidade é bem diferente da maioria das famílias brasileiras. Por isso, durante essa semana, a gente vai mostrar os outros lados, casas de repouso, abrigos. Vamos tratar também de como conversar com os idosos sobre o momento de morar com a família ou sair da casa da família. E também uma possibilidade para os filhos e netos fazer um curso de cuidador de idosos para prestar uma assistência adequada às pessoas mais velhas na família. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite, um bom restinho de feriado e feliz Dia do Trabalhador. Até amanhã, se Deus assim permitir.